igreja, bom dia. Você que está na New Conference, bom dia. Quero convidar você a ficar de pé. Quem está com muita expectativa para hoje? Não, acho que vocês não estão com a mesma expectativa que eu, com a banda aqui estamos, não. Quem está com muita expectativa para aquilo que Deus vai fazer hoje? Amados, eu quero encorajar você a aumentar a sua fome, aumentar a sua sede, porque Deus vai fazer grandes coisas aqui hoje, amém? Hoje é um dia marcante na história da Light BH, da Light Arcos, né, pastor Jeremias? De você, conferencista que está aqui conosco. Hoje é um dia de Deus concluir esse processo que Ele começou, que nós vamos dar continuidade a partir de amanhã, de viver o novo de Deus, de viver o sobrenatural, de entender o propósito, o chamado. Eu quero encorajar você a aumentar suas expectativas. Durante esse momento de adoração, que essa banda tão top vai estar ministrando, eu quero encorajar você a se jogar. Não deixe essa máscara te impedir de você dar o seu melhor. Que hoje possa ser a melhor adoração que você deu a Deus até aqui. Que hoje você possa anotar tudo, absorver tudo dessas mensagens que o Douglas vai estar ministrando aqui. Que hoje você possa dar o seu melhor a Ele. Amém? Feche seus olhos, vamos começar a clamar pela presença de Deus. Eu quero encorajar você a clamar por Ele, a você pedir a Deus para que você possa estar 100%, que você possa tirar as preocupações lá de fora, os problemas, qualquer outros desafios que você possa ter, que nada disso possa atrapalhar você de prestar um culto a um Deus vivo, ao Rei dos Reis. Feche seus olhos e comece a clamar a Ele. Senhor, nós clamamos pela Sua presença, nós clamamos por Ti. Espírito Santo, nós clamamos para que você possa estar aqui em nosso meio, para que nós possamos sentir a Sua presença, ser impactados por elas, sermos transformados pela Sua presença, Senhor. Pai, use essa banda que vai estar conduzindo a Tua igreja nesse período de adoração. Use eles de uma forma sobrenatural. Cada instrumentista, cada ministro, que possa ser usados de uma forma sobrenatural. Nós clamamos para que os céus se abram, para que cada irmão, cada irmã possa experimentar do sobrenatural. Senhor, nós clamamos por Tua presença, clamamos pelo novo, clamamos por experiências, clamamos para que possamos estar totalmente, Senhor, nos ajude a entregar o nosso melhor a você, o Rei dos Reis, em nome de Jesus, amém, amém, igreja. Você pode aplaudir a Cristo, tudo que Ele está fazendo, você pode glorificar Ele. Com vocês, Light Music. Ressuscitando o que morto está, como Lázaro, vou me levantar. Eu sei que tudo Tu podes, meu Deus, faz outra vez. Tudo é possível, tudo Tu nunca perde uma batalha. Eu sei, não perderá. Transforma o meu interior pelo poder do Teu Espírito. Posso ouvir o vento assoprar, minhas muralhas cairão, assim como fizeste em Jericó. Eu sei a se quebrantar.
Aleluia. Ah, Senhor, levantamos o nosso aleluia em louvor e gratidão ao Senhor. Nas palmas. Levanto aleluia na presença do inimigo. Levanto aleluia mais alto que os ruídos. Levanto aleluia. Canções são armas para mim. Levanto aleluia. O céu vem guerrear por mim. Tome posse dessa verdade. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Levanto aleluia com tudo que há em mim. Levanto aleluia e vejo a escuridão fugir. Levanto aleluia mesmo quando não posso entender. Levanto aleluia. O medo não tem mais poder. Na tempestade eu vou cantar alto e mais alto. O meu louvor rugirá. Das cinzas a fé se levantará. A morte é vencida, o rei vivo está. Cante mais alto. Cante mais alto, 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 cante mais alto, Na presença do inimigo. cante mais alto, Mais alto que os ruídos. cante mais alto, Canções são armas para mim. cante mais alto, O céu vem guerrear por mim. mais alto,
busquei, mas não preencheu-me. Canções tão vazias, tesouros que um dia se consumarão. Então você veio e me trouxe pra perto, e todo desejo é satisfeito em seu amor. Levante suas mãos, igreja, cante isso. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Eu não tenho medo de expor minhas fraquezas, defeitos e falhas. Não vou esconder, um amigo encontrei. O Deus das montanhas é o Deus dos vales, e não há lugar que sua graça não possa me achar. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor. Não há nada, nada melhor que o meu Deus. Com as palmas. Torna o luto em festa, a vergonha em glória, traz beleza às cinzas. O Senhor pode fazer, torna a vida aos sepulcros, faz de ossos soldados, faz no mar o caminho. Cante isso. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer. Não há nada. Cante alto ao Senhor. Não há nada. O Senhor pode fazer, traz a vida ao sepulcro, faz de ossos soldados, faz do mar um caminho. O Senhor pode fazer, o Senhor pode fazer, só o Senhor pode fazer.
nós te amamos, Senhor. Tu és meu dono, a razão do meu viver. Onde estaria? Cante isso pra Ele. És meu amigo. Oh Jesus, dono do meu coração, dono do meu coração. Tu és meu Deus, És tudo que eu preciso. tudo que eu preciso. Te adorarei, Teu nome louvarei. pra sempre eu te seguirei. Eu te seguirei pra sempre, pra sempre. Cante alto, igreja. Tu és meu dono, a razão do meu viver. Onde estaria? És meu amigo, nunca me deixa só. E quando caio, Me estende as mãos. oh Jesus, dono do meu coração, dono do meu coração. Tu és meu Deus, és tudo que eu preciso pra viver. Te adorarei, teu nome louvarei, pra sempre eu te seguirei. Te seguirei. Por onde for, pra onde me mandar, eu irei, eu irei, eu irei, Senhor. Eu irei, eu irei contigo, Senhor. Pois tu és o dono do meu coração, o dono da minha vida, Jesus. Cante isso, igreja. Tu és, não posso viver. Tu és Senhor. Cante mais forte, sou Senhor. Tu és meu dono. Não posso viver sem ti. Não posso viver sem ti. Não posso viver sem ti. Não posso viver. Não posso viver sem ti. Não posso viver sem ti. Yeah, yeah. Tu és meu Deus. És tudo que eu preciso pra viver. Te adorarei, teu nome louvarei, pra
não posso viver sem ti. Não posso viver sem ti. Tu és meu dono, não posso viver sem ti. Não posso viver sem ti. Tu és meu Deus, és tudo Que eu preciso. oh, te adorarei. Teu nome louvarei. Pra sempre eu te seguirei. Pra sempre, pra sempre, pra sempre, Senhor. Te seguirei. Oh, Senhor, faça-nos somente no nosso meio, Pai. Nós clamamos por Sua presença, Espírito Santo. Nós te desejamos, Pai. Abra os seus lábios nesse momento e exalte o Senhor. Abra os seus lábios nesse momento e exalte aquele que é digno, aquele que você crê. Oh, nós cremos em Ti, Senhor. Tu estás aqui, nós podemos te sentir, podemos te sentir, Senhor. Você pode cantar mais alto. Meu Deus é um Deus de caminho. Meu Deus. Canta, canta mais alto pro Senhor. Meu Deus é Deus, luz na escuridão. Estás aqui, movendo entre nós. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, mudando destinos. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem Tu és. Estás aqui, tocando os corações. Te adorarei, te adorarei.
estás aqui, curando multidões. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E esse é quem tu és. 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 Tu és, Senhor, sobre tudo. Me sustenta mesmo quando eu não vejo, me sustenta mesmo quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Me sustenta mesmo quando eu não vejo, me sustenta mesmo quando eu não sinto, pois tu estás. Me sustenta mesmo quando eu não vejo, me sustenta mesmo quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta mesmo quando eu não vejo, me sustenta mesmo quando eu não sinto, pois tu estás, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Meu Deus é um Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu Meu Deus é o Deus de milagres, caminho. Meu Deus é um Deus de milagres, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. E 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 esse é quem tu és. Aleluia! Fala mais forte, glorifica Ele.
Aleluia, aleluia. Queridos, nessa mesma atmosfera, vamos declarar mais uma vez que Ele está no controle. Vamos declarar porque, queridos, para viver o novo de Deus, é necessário você não estar à frente do barco. É necessário você não estar no controle. É necessário você deixar Ele estar no controle. Para poder vivenciar grandes milagres, é necessário que a voz que acalma as águas, a voz que dá o comando para a criação, esteja à frente. Então vamos declarar, feche seus olhos, levante suas mãos o mais alto que você puder. Estamos pisando sobre o novo, estamos colocando o pé para fora do barco. É o tempo de deixar Ele estar no controle, para vivenciar o novo, para vivenciar novas experiências, para experimentar daquilo que Deus preparou para essa nova década. É necessário que Ele esteja no controle. Então feche seus olhos, levante sua mão o mais alto que você puder, enche o seu pulmão com todo o fôlego e comece a declarar. Vamos todos juntos. Mesmo quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Me sustenta mesmo quando eu não vejo, me sustenta mesmo quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta mesmo quando eu não vejo, me sustenta mesmo quando eu não sinto, pois tu estás no controle, mais forte. pois tu estás no controle. Me sustenta mesmo quando eu não vejo, me sustenta mesmo quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás no controle. Me sustenta mesmo quando eu não vejo, me sustenta mesmo quando eu não sinto, pois tu estás no controle, pois tu estás. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Pela última vez, o mais forte, o mais Meu forte. Deus, Quem é o seu Deus? De milagres, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Aleluia, aplauda mais forte, igreja. Glorifique a Ele, o nosso Deus, o nosso Pai. Bom dia! Uau, que bom dia maravilhoso! Então você está pronto, né? Está pronto? Graças a Deus. Pode se sentar. Mais uma vez, seja bem-vindo às últimas sessões da New Conference. Que maravilha! Quem já está experimentando algo novo aí, de verdade? Graças a Deus. Muito bem. Queridos, nós já estamos aqui com nosso precioso amigo, o Douglas Gonçalves. Mas para a maioria de vocês, eu sei que ele também tem um outro nome. E esse outro nome é também muito poderoso, né, Douglas? Jesus Cop. E nós já vamos receber com muita alegria Douglas. Gente, Douglas é uma grande bênção. Ele já esteve conosco há mais ou menos 7 anos atrás. Eu achei que era, deve ter uns 6, 7 anos, né, Lucas? E o Douglas, assim, é uma grande bênção. O ministério dele influencia muita gente, milhões de pessoas nesse Brasil e até fora do Brasil, é claro. Ele vai se apresentar melhor se um ou outro não conhece, mas eu sei que a maioria te conhece, Douglas. Mas o principal do Douglas que eu percebo, além desse temor a Deus, mas o principal dele que eu percebo é que ele é um homem assim, muito humilde, na palavra exata, não é? Com esse coração voltado a servir a igreja, com esse coração voltado a servir o nosso Senhor, amém? Então, Douglas, muito obrigado por você estar aqui conosco, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite, leva o nosso abraço
não é? A igreja Jesus Cop. A igreja tem o nome, olha que lindo, gente, Jesus Cop. Graças a Deus. Seja bem-vindo. Ora por mim. Senhor, muito obrigado, Pai, por essa manhã, por tudo que o Senhor está fazendo e a continuidade do que o Senhor vai fazer aqui. Obrigado pela vida do Douglas, do Léo também que está com ele. Senhor, nós pedimos, Senhor, o continuar da tua bênção, do teu florescer, da tua vida, da tua unção. Renova as forças de todos aqui nessa manhã e também as forças do Douglas que tem ministrado nesses dias. Muito obrigado pelo que o Senhor vai fazer e nós estamos prontos com o nosso coração, com a nossa vida aqui, preparada, Senhor, para receber o melhor do Senhor nessa manhã. Em nome de Jesus, amém. Glória a Deus. Obrigado, pastor, que alegria, obrigado por esse convite, obrigado por estar aqui mais uma vez com vocês. Muito feliz de poder estar aqui nesse novo tempo, né? Nesse novo momento que vocês estão vivendo. E eu tenho certeza que grandes coisas o Senhor fará através de vocês, que vocês brilharão a luz de vocês nessa cidade, amém? E em outras cidades, aonde Deus plantar, onde Deus colocar vocês serão essa luz. E para você que não me conhece, meu nome é Douglas, eu sou lá de Bragança Paulista, interior de São Paulo. Sou casado com a Val, e eu e a Val, nós temos 2 filhos, a Luísa e o Davi, e nós lideramos esse movimento chamado Jesus Cop, que ensina que você é uma cópia de Jesus na terra, e aonde Ele plantou você para você refletir Cristo naquele lugar. E nós temos trabalhado bastante online, né? E também lideramos uma igreja local lá em Bragança Paulista, que se chama Família Jesus Cop. E a gente tem feito esse trabalho online, pregado através das redes sociais. Quantos aqui já seguem o Jesus Cop lá? Já viram um vídeo, alguma coisa? Se você não levantou a mão, vem aceitar Jesus. Brincadeira, mas se você não viu, depois você procura lá. Tenho certeza que vai te abençoar. Tem mais de 600 vídeos lá no canal, então tem bastante coisa para você ver lá. Gostei muito desse tema, muito pertinente, muito importante para aquilo que a gente está vivendo. Eu creio que a pandemia, com todos os seus fatores negativos, né, com tudo o que aconteceu, com todo o luto que nós vivemos e estamos vivendo, existe um fator positivo nela, que foi um reset. Deus nos está dando a oportunidade de recomeçar e repensar coisas. Estava lendo um livro que o autor começou a falar de uma perseguição que houve, se eu não me engano, na Rússia, em relação à igreja. E de repente os prédios foram fechados, os seminários foram fechados e eles foram proibidos de se reunir. E os pastores na época começaram a relatar quão bom foi isso. Por quê? Porque quando foi tirado a estrutura de nós, o que sobrou? E a gente pôde fazer essa avaliação. Quando é tirado de nós a programação, quando é tirado de nós o microfone, quando é tirado de nós o prédio, quando é tirado de nós a estrutura, o que sobra? O que de verdade é igreja? Então nós temos essa oportunidade, desse reset do Senhor em todas as áreas, e é aí que Ele faz algo novo. E eu quero mostrar para vocês hoje, nesse momento nosso juntos aqui, como é que Deus faz algo novo, ok? Como Deus faz algo novo, para a gente pensar juntos aqui. Abre comigo sua Bíblia, no livro das coisas novas, Gênesis, e vamos abrir o capítulo número 1, onde tudo acontece de forma nova. Gênesis 1, eu quero ler a partir do versículo 26, que é o texto em que o homem e a mulher são criados. O que eu vou falar para vocês agora não é uma pregação, ok? É o que eu gosto de chamar, apesar de ser um jargão, eu gosto de chamar de uma chave. E por que uma chave? Porque o que eu vou falar para vocês aqui hoje pode abrir uma porta para você. E você começar a enxergar a partir de uma nova realidade.
Foi isso que aconteceu comigo ao compreender isso aqui. Então, não é sobre somente o que você vai aprender hoje aqui, mas é sobre o que você vai aprender a partir disso aqui que eu quero te falar. Eu quero que, a partir disso daqui, você passe a reinterpretar muitas coisas. Porque isso aqui que eu vou te falar mudou a minha vida, meu casamento, minha família, a empresa que eu lidero, a igreja. Nós, a igreja, na família de Desascope, caminhamos sobre esse fundamento aqui. Então eu quero que você veja isso comigo. Gênesis 1, verso 26 diz assim: Disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, domine sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. Sei que o Lipão usou esse texto, mas eu quero construir uma outra coisa junto com vocês aqui. Interessante que nesse texto, ele começa, e é o texto da criação do ser humano, ele começa dizendo, e disse Deus. Você concorda comigo que Deus é um? É alguém no singular? Você concorda comigo? Sim ou não? Então, disse Deus. Há um único Deus, amém? Nós somos considerados uma das religiões e das maiores do mundo, monoteístas. Aqueles que creem em um único Deus. Há um só Deus. Um só Senhor. Um só Espírito. Então, nós cremos em um Deus. Agora, o que é intrigante nesse texto é que esse Deus, que é um, quando vai falar, quando vai conjugar o verbo, ele conjuga o verbo na primeira pessoa do plural. Então ele diz assim, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem e à nossa semelhança. E a minha pergunta para vocês hoje aqui é, por que ele conjuga o verbo no plural? Por que ele não disse, eu vou fazer o homem à minha imagem e à minha semelhança? Com quem que Deus está falando? Deus está falando com os anjos? Ele está virando para os anjos e falando, façamos o homem à nossa imagem. Nós somos a imagem dos anjos, gente? Sim ou não? Não. Com quem que Deus está falando? E para nós hoje aqui, é fácil responder essa pergunta. Por quê? Porque nós cremos em um único Deus que é trino. Fala comigo, trino. Nós cremos na Trindade, que é o Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo. Então esse Deus está dizendo, façamos o homem à nossa imagem, à nossa semelhança. Você vai ver com frequência na Bíblia o verbo, quando Deus vai falar, sendo conjugado na primeira pessoa do plural. Por quê? Porque o Deus que nós servimos é uma família. O Deus que nós servimos é uma comunidade. E aí esse Deus fala, façamos um ser, a nossa imagem e a nossa semelhança. Então presta atenção no que eu vou te falar. No texto de Gênesis 1, 26, diz assim, façamos o homem. Homem aqui é a palavra no original Adão, ok? Adão. Então se você está lendo lá no original, no hebraico, você vai ver Deus falando, disse Deus, façamos Adão a nossa imagem e a nossa semelhança. Portanto, presta atenção no que eu vou te falar agora, não perde o raciocínio. Adão, nesse texto, e no 27, não faz referência ao macho, ok? A palavra Adão não é o macho. Adão é a palavra para um homem coletivo. Adão não está fazendo referência a um indivíduo, mas a um ser coletivo. Tanto que, olha o que diz no 27, diz assim, olha, criou Deus Adão, a palavra aqui também é Adão, criou Deus Adão à sua imagem, a imagem de Deus o criou, homem e mulher os criou. O que está dizendo o texto? Criou Deus Adão à sua imagem, e aí ele fez Adão macho e Adão fêmea. Porque Adão, nesse texto aqui, não é um indivíduo. Adão é o nome da humanidade.
Por que eu estou te falando isso? Por que isso é importante? Porque nós estamos falando desse Deus aqui, ó. Faz assim, 3 assim, ó. Esse Deus, tá? Esse Deus aqui está dizendo: façamos um ser, segura assim, ó, segura assim. Façamos um ser, a nossa imagem, a nossa semelhança. E aí ele faz um ser. Eu te pergunto, isso aqui se parece com isso aqui? Sim ou não? Se ele criasse esse indivíduo, é a imagem e semelhança dele? Não. Então, um Deus que é uma família, um Deus que é uma comunidade, para fazer um ser que é a sua imagem, o que ele tinha que fazer? Uma família, uma comunidade. Ele tinha que fazer um homem coletivo. Por quê? Porque quando eu falo, eu vou fazer, eu não pareço com Deus. Mas quando eu falo, façamos, eu represento Ele. Quem está entendendo o que eu estou falando? O que isso significa, Douglas? Eu posso quebrar um castelinho de areia seu aqui? Posso ou não? Pode mesmo? Vocês não estavam esperando uma palestra motivacional não, né? O que isso significa, Douglas? Significa que você não é a imagem de Deus. E eu não sou a imagem de Deus. Quem é a imagem de Deus? Nós somos a imagem de Deus. Quando nós estamos juntos, quem nós representamos? Ele. É claro que uma parte da imagem de Deus está em mim. É claro que uma parte da imagem de Deus está em você. Mas quando que Ele é representado? Um Deus que fala, façamos. Quando Ele é representado, gente? Em nós. Talvez é isso que significa quando Jesus disse: aonde 2 ou 3 estiverem, ali eu estou. Então não é quando eu estiver, ali você está. Não, é quando nós estivermos, ali Ele está. Quem está entendendo o que eu estou falando? Então vira para quem está do seu lado e já começa a pregar, fala: é nóis, mano. É nóis. O que é o paraíso, gente? É esse lugar que habita quem? Adão. Mas não Adão o macho, porque Eva só ganha nome depois da queda. Quem eram eles no paraíso? Adão. Esse ser coletivo, tanto que era o homem e a mulher, o varão e a varoa. Porque eles eram quem? Adão. Gente, o que é o paraíso? Era um lugar onde não tinha: isso aqui é minha árvore, tira o olho. Não. Eu não concordo, eu não gosto, eu não sei o quê. Não, era um lugar onde habitava nós. Era tudo nosso. A gente buscava os nossos interesses. É interessante quando você lê o relato da criação, Gênesis capítulo número 1, você vai ver uma frase se repetindo: e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, e viu Deus que era bom, bom, bom. Quando chega no dia 6º, que Ele cria o homem, termina assim: e viu Deus que era muito bom. Olha como você é especial. Viu Deus que era muito bom. Só que aí, em Gênesis capítulo de número 2, pela primeira vez aparece a frase assim, ó: não é bom. Como assim? Daquilo que o Senhor criou, o Senhor está olhando para algo que não é bom. O que Ele viu? Que Ele fez essa declaração: não é bom. Ele viu um indivíduo que cresceria para ser um individualista. Ele viu alguém que só sabia falar eu, que só sabia falar meu. Por que não é bom? Porque Deus está olhando e está dizendo: eu não me vejo nisso. Porque eu sou uma família. Porque eu sou uma comunidade. Porque eu falo nós desde toda a eternidade.
então não é bom. Cara, olha que loucura. Vem aqui, pastor, rapidinho, para eu fazer um teatro aqui, com esse pastor solitário aqui agora, nesse momento. Então ele olha para o homem lá e fala, não é bom. Ele vê essa cena. Gente, deixa eu te falar uma coisa. Se tem uma cena que dá calafrios em Deus, é essa cena. Pode se arrumar quanto for. Essa cena aqui dá calafrios em Deus. Por quê? Porque Ele está vendo alguém sozinho. E entenda uma coisa, você não foi feito para viver, você foi feito para conviver. E essa pandemia provou isso para nós. Talvez a maior tortura foi o nosso isolamento. Então, Deus olha e fala, não é bom, por quê? Porque eu não me vejo, porque Ele não tem como falar nós. Ele não tem como falar nosso. Então, Ele decide, vou fazer alguém para Ele. E olha que interessante, Ele faz Adão cair num sono e Ele retira uma parte de Adão para fazer a mulher. Ele retira uma parte do macho, do homem, para fazer a mulher. Tanto que Ele não faz a mulher do pó da terra, por isso que elas são tão limpinhas. Cadê? Nada a ver. Por que, gente, que Ele não faz ela do pó da terra? Porque na primeira briga que eles tivessem, o homem já ia falar, a terra que Deus usou para você estava estragada, certeza. Ele deve ter usado uma terra meio estranha. Não, se ele, presta atenção, se ele olhasse e não gostasse de alguma coisa nela, da onde ela saiu. Então, quando eu não gosto de alguma coisa nela, eu não estou gostando de alguma coisa em nós. Ah, quem está entendendo o que eu estou falando? Por quê? Porque nós saímos da mesma fonte. Então, ele vem e aí ele cria a mulher. Vem aqui agora, pastora, vem aqui. Agora sim, agora Deus representado, né? Então é o seguinte, presta atenção nisso, gente, porque agora você vai entender como que Deus faz coisas novas. Quem quer viver coisas novas no Senhor? Presta atenção nisso. Ele faz então uma mulher. E ele traz então para o homem. E agora, olha o que ele declara. Deixará o homem pai e mãe, se unirá a sua mulher e os dois se tornarão nós. Gente, presta atenção nisso, qual é o principal motivo de divórcio que existe? Pergunta para um advogado. É um termo que eles usam chamado incompatibilidade de gênio. É quando o homem e a mulher chegam para o advogado e falam assim, a gente quer separar. Ele pergunta, por quê? Porque eu não estou feliz. Porque ela faz não sei o quê. Porque ele não gosta e eu gosto e eu não estou mais concordando. E a pergunta que o advogado devia fazer, se ele fosse crente, é: quem disse que tem eu e tem ela? Deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. E agora os interesses que eles buscam é o interesse desse ser coletivo chamado nós. O problema, porque a gente tem tanto divórcio, e até mesmo dentro da igreja, é porque nunca virou nós. Era dois eu morando na mesma casa. E dois deuses entrando em conflito o dia inteiro, porque não entenderam que agora você não busca mais seus próprios interesses. Agora não é mais o que eu quero, agora é o que nós queremos. Não é mais o que eu vou comer, agora é o que nós vamos comer. Não tem mais a minha carteira, a sua carteira, agora só tem as nossas finanças, é a nossa casa, é o que nós vamos fazer. Então quando eu vejo um defeito no outro, eu estou vendo um defeito em quem? Em nós. Então, eles se juntam, e agora presta atenção nisso. Presta atenção no que eu vou te falar. Nesse momento, eles parecem tanto com Deus, que quando isso acontece, é liberado para eles criar novos seres humanos. Quem fez seres humanos, gente? Deus. Quando isso aqui acontece, eles parecem tanto com o Criador, que é liberado sobre eles o poder de fazer uma coisa nova. Eles parecem tanto com o Criador. Agora eu te pergunto,
Tem coisa nova aqui? Não. Tem coisa nova aqui? Não. Só tem coisa nova saindo de nós. Então não pense que Deus vai te dar um projeto. Deus só vai nos dar um projeto. Deus quer fazer coisas novas nessa cidade, mas só vem se for através de nós. Porque se na unidade do corpo deles nasce algo novo, você imagina na unidade da alma deles, você imagina na unidade do espírito deles, você imagina, cara, é o que Jesus estava dizendo, onde se 2 ou 3 concordarem, se vocês ligarem na terra, o que acontece? É ligado no céu, porque o que eu preciso para fazer as coisas na terra? É nós orando. Você está entendendo o que eu estou falando para você? Nós queremos coisas novas. Aí eu lembro que eu estava para pregar, eu estava no meio do louvor assim e tal, e o Espírito ministrou isso no meu coração, eu entendi. Então, nessa unidade, pode chegar perto ali, nessa unidade aqui, nasce coisa nova. Mas o Espírito me disse algo, presta atenção nisso. Sim, mas somente na unidade dos diferentes. Na unidade dos iguais, não nasce nada. Presta atenção no que eu vou te falar, igreja. Na homoafetividade não nasce nada, porque a afetividade entre os iguais é estéril. E eu não estou falando agora de homossexualidade, porque é óbvio, você sabe que não nasce nada. Eu estou falando sobre eu só andar com quem é igual a mim, não nasce nada. Sabe por que a igreja brasileira, em várias delas estão estéreis? Porque é ajuntamento de mestre. Sabe por que várias denominações estão estéreis e já não nasce mais nada? Porque é um ajuntamento de profetas para falar mal de mestre. E no ajuntamento de mestre é para falar mal de apóstolo. E no ajuntamento de apóstolo é para falar mal de não sei quem. Por quê? Porque eles não entenderam que só nasce no ajuntamento dos diferentes. É quando 2 totalmente diferentes no espírito se tornam um. Aí você vai ver as coisas nascendo, cara. Coisas novas que Deus quer liberar. Pode aplaudir ao Senhor por esses atores maravilhosos? Obrigado. Então, olha para alguém bem diferente de você e fala: é nóis, mano. É nóis, já era. Cara, Gênesis capítulo de número 3. Eu disse para você que o Éden é esse lugar desse homem coletivo vivendo. Gente, era tão nós que eles não tinham vergonha de estar nu. Por quê? Porque eu consigo ser vulnerável com nós. Mas Gênesis capítulo número 3, a Bíblia relata que a serpente entra dentro do jardim. E qual é o objetivo de Satanás ao entrar no jardim? É ensinar o homem e a mulher a falar eu, a falar meu. Olha o que ele diz para a mulher: você pode ser como Deus. Olha o que ele diz para a mulher: para com essa bobeira de deixar ele decidir o que é bom, o que é mal. Você precisa falar: eu acho isso bom, eu acho isso mal. Você tem que determinar o seu destino. Para de viver para nós. Para de viver como nós. A vontade dele sendo a sua vontade. Você precisa dizer: eu quero. E isso é meu. Já reparou como uma criança nasce? Qual é uma das primeiras palavras que ela aprende a falar? Meu. Chega uma outra criança perto dela, está com o brinquedinho, meu. Porque esse é o pecado no nosso coração. Gente, eu não sei se você tem noção da força do pecado. Eu não sei se você tem noção do que o pecado causa na vida de uma pessoa. Por exemplo, existiria algo capaz de separar a Trindade, gente?
Trindade, Deus. Sabe o que significa Deus? Significa que Ele é eterno. Ser Deus significa que Ele não foi criado, que Ele sempre existiu. Desde a eternidade passada, pensa em milhões, bilhões, trilhões, quadrilhões de anos, Ele já era Deus, trino, o Pai, o Filho e o Espírito Santo vivendo intimidade, unidade perfeita. E na eternidade futura Ele vai ser Deus. Ele não tem começo de dias, Ele não tem fim. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Eu te pergunto, existiria algo capaz de separar a Trindade? Sim, só uma coisa é capaz de separar a Trindade, se chama pecado. Quando nós lemos o final do relato dos evangelhos, Jesus está no Getsemane. Ele está nesse jardim e ele começa a orar, porque está chegando a hora da crucificação. E a Bíblia diz que ele começa a suar sangue. Ele começa a entrar numa agonia profunda, a ponto de ele fazer uma oração que é estranha na boca de Jesus. Olha isso, a oração que ele faz. Ele diz assim: Pai, não tem outro jeito. Por que Jesus está falando isso? Olha o que ele diz: Pai, se possível, passa de mim essa missão, passa de mim esse cálice, todavia, não seja feita a minha vontade, mas a sua. Ele está dizendo: ei, não tem outro jeito, Pai, não tem uma outra forma da gente fazer isso. Por que ele está nessa agonia, gente? Por que ele está pedindo, se não tem como passar aquele momento? Por quê? E muitas vezes a gente olha para esse texto e fala: é porque ele vai ser açoitado, é porque ele vai ter a coroa de espinho, é por causa dos cravos, é por causa da cruz. E eu afirmo para você, não era por causa disso. Sabe por quê? Porque os discípulos nos anos seguintes, todos morreram martirizados, e a maioria deles morria cantando louvores ao Senhor. Deixa eu te perguntar, o mestre é mais fraco que os discípulos? Os discípulos eram jogados para ser comidos por leões, e eles eram comidos cantando um coro, cantando adoração ao Senhor. Os discípulos eram mais fortes que o mestre. Por que ele está nessa agonia? Porque o problema, gente, não era somente os flagelos que ele passaria. Sabe qual é a agonia dele? É que ele teria que ir para essa cruz e passar um período experimentando o que é ser eu. Sendo que por toda eternidade ele só sabia o que era ser nós. Ele teria que gritar: Deus meu, por que me abandonaste? Deixa eu te falar uma coisa nessa manhã. O nosso Jesus aceitou passar um período sendo eu, para nos devolver o direito de ser nós. Ele estava tomando sobre ele a maldição do isolamento. Ele estava tomando sobre ele essa maldição. Gente, Jesus gritou: Deus meu, para a gente poder gritar hoje aqui: Pai nosso, cara. É o nosso Pai. Agora então eu quero que você olhe para o céu e diga: é nós. É nós. Sabe o que é salvação nas Escrituras? Nas Escrituras, salvação é se tornar um com Cristo. Sabe qual é o termo que Paulo mais usa para os salvos? Aqueles que estão em Cristo. Por quê? Porque agora você é um com Cristo. Olha o que ele diz: Cristo em nós é a esperança da glória. Agora você que nasceu de novo e está aqui nessa manhã, você que está assistindo a gente, você e Cristo são um. Meu irmão, é nós agora. Entendeu? Paulo vai dizer assim: os meus pensamentos agora são qual? Os pensamentos dele. Eu tenho a mente de Cristo. Por quê? Porque não sou mais eu quem penso, não sou mais eu quem vivo, mas agora Cristo vive em mim. Por quê? Porque eu casei com Ele. Agora eu deixei pai e mãe, eu e Cristo nos tornamos um.
Consegue compreender isso? Cristo em nós. Cristo em nós. Sabe, quando eu era adolescente, assim, eu gostava, às vezes eu tinha uma conversa com os meus amigos assim, da igreja, né? Quando a gente estava crente, assim, sabe? Aquele momento que você está crente, pós-acampamento, assim, sabe? Pós-conferência. Aí eu chegava para eles assim, ou eles, e aí a gente fazia uma pergunta assim, ó: quem que é o primeiro que você quer conversar quando você chegar no céu? Quando chegar no céu, lógico, a gente excluía Jesus ali, porque não valia, né? Quem é o primeiro que você quer conversar quando você chegar no céu? Você vai correr e falar com quem? Aí um falava: eu quero falar com Abraão, cara, porque, meu Deus, o que aquele cara fez, não sei o quê. Não, eu quero falar com José, José é meu favorito. Não, eu quero falar com Paulo, porque Paulo isso. Aí, né, um falava: eu quero falar com, sei lá, Sadraque, Mesaque e Abidinego. Nossa, os caras foram top também, né? Como é que foi? Imagina você chegar para os caras e falar: como é que foi? Você está dentro de uma fornalha, não queimar, e de repente Jesus aparecer na fornalha. O Cristo aparecer na fornalha e começar a trocar. O que vocês conversaram lá? Fala para mim. Eu acho que eles iam falar: nós estávamos juntos lá, a gente fez uma música. Deixa queimar, deixa queimar. Como é que foi? Ver Ele, encontrar com Ele. Mas posso te dar uma sugestão hoje aqui? Quando nós chegarmos lá, e nós corremos para falar com esses caras, talvez, antes de você abrir a boca para perguntar, esses homens vão interromper vocês, e vão falar assim: antes de você perguntar, posso eu fazer uma pergunta? Como é que era ter Ele vivendo em você? Porque eu vi Ele uma vez na fornalha, mas como é que era ter Cristo em você? Como é que era ser um com Cristo? Como é que era ir trabalhar e Cristo estar em você? Como é que era acordar e ter Cristo em você? Ei, Cristo em nós é a esperança da glória. Cara, vocês, eu aqui nessa manhã, nós somos salvos. Isso significa que nós somos um com Cristo. Ah, meu irmão, o que isso significa? Deixa eu fazer mais um teatro. Eu gosto de teatro. Vem aqui, dá para você sair daí? Tranquilo? Você pode sair? Vem você também aqui. Então é o seguinte, agora um vai representar Cristo e o outro vai representar um perdido. Quem que vocês acham que tem mais cara de perdido aqui? Esse aqui? Aquele ali. Mais perdido, deixa eu ver. Mas tá bem legal os dois, né? Bem Cristo. Vai, você calça, ó, tá um pouco mais perdido. Então esse é o perdido e esse é Jesus, ok? O que eu estou falando, o que significa isso para nós? Então vou dar o exemplo do evangelismo, ok? Evangelismo, está lá na faculdade, está na escola, está no seu trabalho, você vai evangelizar. Como que a gente evangeliza, gente? A gente chega para o perdido, né? E fala: e aí, perdido, tudo bem? Joia. Cara, eu tomei coragem, vi que você está meio perdido. E eu queria te apresentar Ele. Jesus. Deixa eu te falar uma coisa. Ele morreu por você, para salvar você. Deixa eu te dar um testemunho. Eu tive um encontro com Ele. E Ele me salvou. E Ele quer salvar você, cara. E eu queria te apresentar Ele. E eu queria dizer que Ele te ama. Mas se você não aceitar Ele é rancoroso, cara. Ele vai para o inferno. Então, deixa eu te dar uma sugestão. Entrega a vida para Ele, cara. E deixa Ele ser Senhor da sua vida. Esse é o nosso evangelismo. Sim ou não? Ou ainda eu falo: cara, vamos no domingo, que domingo Ele aparece. Que domingo o meu pastor fala dele. E aí você vai poder conhecer Ele. Só que, deixa eu te fazer uma pergunta. Você que é salvo e está evangelizando, o que é salvação? É se tornar um com Cristo. Então, quando eu chego para o perdido, quem que eu vou apresentar para o perdido? Nós. Eu não vou apresentar Ele
eu vou apresentar nós para ele. Então eu vou chegar para ele e falar: cara, vim aqui te apresentar nós. E eu vim aqui para te falar que o Senhor Jesus morreu para que agora você também possa ser nós. Eu vim aqui te falar que a sua vida está o caos que ela está porque você está achando que você é eu. E você está vivendo só pelos seus interesses. E você acorda pensando em eu e vai dormir pensando em eu. Mas eu vim aqui te apresentar a salvação. É que você nasceu para ser nós. Você nasceu para andar com nós. Você nasceu para pensar em nós. Você nasceu para fazer parte de nós. E você vai ser liberto da maior maldição que existe, que é ser eu. É estar isolado. É estar cortado da comunhão do seu Criador e com a criação daquilo que Ele criou. Então eu queria te apresentar nós. Quer fazer parte de nós? Ah, agora ele aceitou. Glória a Deus. Aplaude aí esses atores maravilhosos. Presta atenção. O problema é esse. É você achar que tem como apresentar Cristo para alguém, sem o Cristo em nós. Saia com isso na sua mente. Você e ele são um. Quem é Cristo para BH? Nós. Olha a oração de Jesus: quando vocês forem um, BH vai saber que eu sou o Messias. Aprenda isso, gente. Quando não crente entrar nessa casa, ele não deve ser impactado somente pelo púlpito. Ele deve ser impactado pela nave da igreja. Não sei se você pegou. Porque o púlpito, muitas vezes a gente está falando dele, mas a nave está falando de nós. O púlpito pode ensinar ele uma teoria, mas a nave da igreja é que vai mostrar para ele o que é Cristo em nós. Porque se eu sou um com Cristo, ok? Sou um com Cristo. E ela é um com Cristo. E ele é um com Cristo. E ela é um com Cristo. O que significa sobre nós? Está entendendo? Se ela está declarando que ela é uma, que ela está em Cristo, e eu estou declarando que eu estou em Cristo, o que significa sobre nós? Que é nós, mano. Então vira de novo para quem está do seu lado e fala: é nós. Se você está em Cristo, é nós. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. Nós fala mal de nós? Sim ou não? Quem está entendendo o que eu estou falando? Nós fala mal de nós? Não. Porque para falar mal de alguém, como é que é o seu nome? Diana. Para falar mal da Diana, eu já tenho que amputar. Porque para falar mal da Diana, o que eu vou ter que fazer? Sabe a Diana? Sabe ela? Sabe o que ela fez? Só que a gente não vive mais assim. Quando a Diana está com problema, sabe o que eu falo? Nós estamos com problema. E nós vamos resolver isso. E nós vamos chamar a Diana. Porque quando sua mão está doente, o corpo não joga ela fora. O corpo trabalha inteiro para recuperar ela. Ah, cara, quem está entendendo o que eu estou falando, cara? Porque agora não tem mais a Diana. Não tem mais o Douglas. Não tem mais o Mateus. Não tem mais o João. Agora é nós, cara. E BH saberá. Sabe, acho muito legal, por exemplo, chega aqui e o pastor me mostrou, né, a construção e os planos e tudo que vocês têm, e eu creio que Deus tem grandes coisas para vocês também nessa área estrutural. Mas a verdade, gente, é que não importa quão lindo o prédio que vocês construírem for, qualquer shopping é mais legal que as nossas igrejas. Diga, Não importa qual é o melhor som que a gente colocar, qualquer casa de show tem um som melhor que o nosso. Não importa a qualidade das bandas que a gente trouxer, qualquer banda aí no secular tem uma banda que toca melhor do que nós.
Não importa quão bom é a palestra que a gente vai dar, vários palestrantes motivacionais aí vai fazer você chorar muito mais do que qualquer pregação. Porque não é sobre isso. Tudo isso eles podem copiar e fazer melhor que a gente. Mas tem uma coisa que não tem como eles copiarem. Porque é uma obra do Espírito. É quando tem um ajuntamento de pessoas diferentes. É quando pretos, brancos, pardos, asiáticos estão na mesma sala. Ricos, pobres, e quando iletrados e formados, e juízes e catadores de lixo estão na mesma sala, olham no olho um do outro e falam: é nós. Eu morreria por você. Eu daria a vida por você. Porque em Cristo, nós aqui dentro somos uma família que supera o nosso sangue. Sabe que no domingo eu estava contando que eu fiz uma das orações mais difíceis da minha vida. Tem um rapaz na nossa igreja que está com leucemia e ele fez transplante de medula e tudo indica que não deu certo e ele está no hospital. E aí a esposa dele mandou mensagem e falou: ele pediu para você ligar aqui por vídeo, porque ele quer dar tchau para você. E ele quer que você faça uma oração entregando ele ao Senhor, porque o Senhor está chamando ele. E aí eu liguei. Eu liguei para ele e falei: e aí, meu amigo? Ele falou assim: só queria te agradecer, pastor, por ter cuidado de mim, cuidado da minha família. Mas Deus está me chamando. E eu vou. Eu só falei uma coisa. Eu só falei para ele assim: cara, vai em paz, porque os seus filhos são nossos. Porque a sua esposa é nossa. Porque eles nunca vão passar necessidade. Porque eu tenho uma coisa para te falar hoje aqui: igreja é melhor do que seguro do Bradesco. Então invista mais na igreja do que você investe no seu banco. Porque o seu banco pode depositar R$1 milhão para sua esposa quando você morrer, mas ele não vai levar ninguém lá para segurar a mão dela do lado daquele caixão. Mas a igreja vai estar lá. E a igreja vai educar seus filhos, a igreja vai cuidar de você, porque agora aqui dentro é nós. A gente dá a vida um para o outro. Sabe, as pessoas têm medo às vezes dessa mensagem, porque a pergunta que surge muitas vezes é: mas e eu, Douglas? Eu não tenho que me desenvolver, eu não posso prosperar, eu não posso crescer. É claro que você pode. Na verdade, você deve prosperar, você deve se desenvolver, você deve crescer. Por quê? Porque quando você prospera, quem prospera? Então, por favor, compre um carro novo. Porque de quem que é esse carro novo? Por favor, mude para uma casa maior. Porque para quem que são esses quartos que está sobrando na sua casa? É para nós. Por favor, faça um novo curso. Porque esse novo curso é para servir quem? Nós. O problema é se você está fazendo todo o seu desenvolvimento para a finalidade do eu. Isso é satânico. Deixa eu te falar uma coisa, sabe o que é pecado? Pecado é o que aconteceu em Gênesis 3. Pecado é pegar o fruto, morder primeiro e depois compartilhar. Sabe o que é evangelho? Pegar o pão, partir primeiro e depois morder. Sabe quem é Cristo? É aquele que nunca comeu um pão inteiro. Porque quando dava um pão na mão dele, ele não mordia, ele compartilhava. No caminho de Emaús, ele está caminhando com os discípulos, e os discípulos não reconhecem a voz dele. E os discípulos não reconhecem a teologia dele. E os discípulos não reconhecem o sotaque dele. E os discípulos não reconhecem a fisionomia dele. Mas quando ele entra na casa desses discípulos, eles dão um pão na mão dele. E estranhamente, aquele homem que está na mesa não morde o pão. Ele parte o pão.
E quando ele parte o pão, os olhos deles se abrem. Por quê? Porque eles estão diante do homem que nunca comeu um pão inteiro. Porque ele não vive para eu, ele vive para nós. No texto da ceia, em 1 Coríntios capítulo 11, ele diz assim: na noite em que foi traído, o Senhor Jesus pegou um pão, o partiu e disse: façam isto em memória de mim. A minha pergunta para vocês é: o que é isso? De novo. Na noite que foi traído, o Senhor Jesus pegou um pão, faz assim com a mão, o partiu e disse: façam isto em memória de mim. A minha pergunta é: o que é isto que traz a memória dele? E a gente pensa que é o comer e o beber. Não, é o partir. É por isso que ele diz: se vocês se reunirem para ceiar e não discernirem quem está do seu lado, você está comendo para a sua condenação, porque igreja não é um ajuntamento dos eus buscando seus próprios interesses. Igreja é o encontro do nós. Então começa a cear de olho aberto, olhando para a igreja dizendo: é nós. Porque ninguém pode estar aqui com um banquete com alguém passando fome do seu lado. Porque alguém passando fome do meu lado significa que nós estamos passando fome. Quando os discípulos chegam para Jesus e falam: mestre, ensina a gente a orar, mestre. Ensina a orar como um Cristo. E aí Jesus vira para eles e fala: vocês querem orar como Cristo? Quero, a gente é discípulo, a gente quer ser igual ao Senhor. Como é que ora como um Cristo? Jesus fala assim: é muito fácil. Pega aí seu bloquinho de anotações de discípulo aí. Escreve assim: oração, 2 pontos. Bem complexo. Escreve assim: nós. Pronto. Aprendeu a orar como Cristo. Aí os discípulos: dá um exemplo, né? Fala assim: Pai nosso, que estás nos céus. Eu não clamo pelo meu Deus? Não. Você clama pelo Pai nosso. Porque quando você está lá no secreto do seu quarto, todo mundo está com você. E todo mundo vai ser beneficiado da sua oração, porque é nós. Você entende que nem ofertar você pode ofertar sozinho? Ele diz: se ao chegares no altar, ali lembrares que você tem um problema com alguém, vai resolver e depois você volta, porque até para ofertar, é nós ofertando. Pai nosso, que estás no céu, santificado seja o teu nome, e venha a nós o seu reino. Ou seja, você não clama por avivamento para você, você clama por avivamento para nós. Porque do que adianta você estar bem com Deus se eu não estou do seu lado? Jesus não vem buscar você, Jesus vem buscar a noiva. Ou a gente cuida da noiva, ou a gente não está fazendo o trabalho que Jesus pediu para a gente fazer. Então não é sobre a sua vida espiritual. Você não veio aqui para você crescer espiritualmente. Nós estamos aqui para nós crescermos. Então você precisa se preocupar em andar em santidade e ajudar quem está ao seu lado a andar em santidade. Venha a nós o teu reino, e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. E o pão nosso. Então eu não clamo pelo meu pão. Não, você clama por pão para quem? Para nós. Então o pão tem que estar na nossa mesa. E às vezes Deus faz uns testes, entendeu? Manda 10 pão para sua casa e nenhum para o do irmão do lado. E fica esperando para ver o que você vai fazer. Tem muita gente comendo o pão dos outros, porque você não entendeu que você é mordomo do Senhor e não o queridinho do Senhor. Que Deus te deu o dom de produzir riquezas. Por quê? Porque você é um mordomo do Senhor. É o pão nosso, cara. De cada dia nos dai hoje. E eu estou falando para você colocar à disposição, principalmente dos seus irmãos na fé, aquilo que Deus tem colocado nas suas mãos. É claro que eu não estou falando, gente, de igualdade. Todo mundo tem que ter igual. Tem gente que trabalha mais, tem gente que trabalha menos, nunca vai ser igual. Amém? Mas eu estou falando sobre você ser mordomo do Senhor. Você entender que tudo que você tem é do Senhor.
pão nosso. O que você tem é nosso. E o que eu tenho é de vocês. O que está acontecendo aqui hoje? O meu dom está sendo dado para quem? Para nós. O que eu estudei está sendo para quem? Para nós. Porque só serve para isso. É o pão nosso. Só que ele continua. Pão nosso de cada dia nos dai hoje. E perdoa as nossas dívidas. As dívidas são de quem? Você entende que quando suja o seu nome, suja o nosso? Havia um tempo que a igreja não conseguia comprar nada. Porque nós estávamos com o nome sujo. Ah, eu não fiz nada, não importa se você fez. Nós fizemos. Perdoa as nossas dívidas, como nós perdoamos nossos devedores. Não nos deixe cair em tentação. Entenda, a tentação é de quem, gente? É nossa. Então para de esconder essa parada e confessa para nós podermos tratar, para que nós possamos desenvolver como igreja. Esse seu pecado secreto afeta nós. Existe uma história na Bíblia de Acã, onde ele desobedece ao Senhor, ele pega o que não deveria, ele esconde na tenda. Sabe o que acontece na próxima batalha? Mais de 30 homens morrem. E aí Josué vai desesperado: Senhor, perdemos, o que aconteceu? Sabe o que Deus respondeu? Israel pecou. Por quê? Porque o que você está fazendo no secreto afeta cada pessoa aqui nessa sala. Por quê? Porque nós somos um corpo nessa sala. Nós somos uma família nessa sala. Paulo vai dizer assim, olha, que todos nós, em Adão, fomos amaldiçoados. Por quê? Porque em Adão toda a humanidade estava lá. Em Adão, ele era a semente de toda a humanidade. Então quando eles caíram, nós caímos com ele. Você já nasceu em pecado, você já nasceu condenado. E aí você pode olhar para um texto como esse e falar: injusto, como assim? Eu nem estava lá para opinar, eu não estava lá para votar, isso não é democracia. Eles que fizeram essa escolha, eles que erraram, e eu sou amaldiçoado? Sim, só que essa é a melhor notícia que existe, porque a continuação do texto é a seguinte: em Adão todos foram amaldiçoados, pela desobediência de Adão todos caíram, mas por causa da obediência de um, todos que estiverem nele serão salvos. Então você foi amaldiçoado sem ter feito nada, mas você é abençoado sem ter feito nada. E o que é salvação? É sair da coletividade Adão e entrar na coletividade Cristo. Nós agora estamos em Cristo. Então confesse seus pecados, cara, para nós. Deixa eu te contar um segredo: todos nós pecamos. É que tem uns que são melhores em esconder e outros não. Todos nós pecamos. Confessa e deixa, para que nós possamos avançar como igreja. É nós, cara. Sabe quando pastores se encontram, né? Vamos contar o segredo para eles aqui. Quando pastores se encontram, nossa língua coça para fazer uma pergunta. 2 pastores se encontrou para almoçar. A língua deles coça para fazer uma pergunta. Qual é a pergunta que você acha que coça para fazer? Quantos membros tem sua igreja? E aí, pastorzão? Tudo bem? Mas você nem quer saber se ele está bem, entendeu? Como vai a família? Nem quer saber como está a família. Quantas pessoas reúnem lá na sua igreja de domingo? Quantas cadeiras tem lá? Qual o tamanho do prédio? Quantas pessoas? Quantas pessoas? E aí eu aprendi a dar uma resposta. Você fala para a pessoa assim: olha, na minha igreja, não é óbvio quantas pessoas tem na minha igreja? Na minha igreja tem uma pessoa. Quantas pessoas tem na sua igreja? Uma. Por quê? Porque cada pessoa que chega na minha igreja, ela não chega para somar, ela chega para multiplicar.
E 1 vezes 1 é quanto? 1. Mas e se chegar mais alguém e for vezes 1? Sabe quanto dá? 1. É por isso que a gente não consegue entender a trindade, porque a gente pensa que a trindade é 1 mais 1 mais 1. A gente fica, não, mas não é 3 deuses? Não, é porque a trindade é 1 vezes 1 vezes 1, que é igual a 1. Quantas pessoas tem na sua igreja? Uma pessoa. Porque você não entrou aqui para somar com a gente, você entrou aqui para multiplicar e se tornar um com a gente. Então na nossa igreja tem uma pessoa. Então vira para quem está do seu lado só mais uma vez, faz uma cara de corintiano e fala, é nóis, mano. Misericórdia, não faz essa cara não. Que é o único motivo que a gente pode amputar alguém do corpo. Pastores são corintianos? Misericórdia, gente. Quem quiser ir para a família de Zascope, nós estamos com vaga. Gente, entenda uma coisa. Você nasceu para viver isso. O que eu estou ministrando para vocês aqui é o que você nasceu para viver. Por que a nossa sociedade está tão doente? Porque nós estamos vivendo para eu. E toda vez que você viver para eu, você vai adoecer. Por que a nossa sociedade está tão ansiosa? Não sei se você sabe, o Brasil é o número 1 do planeta em ansiedade. Como? Num país tropical abençoado por Deus. Como dizia o profeta. Como? Que nós somos o número 1, não tem terremoto, não tem tsunami. O número 1 é a ansiedade. Por quê? Porque nós estamos buscando o eu. O que é depressão, o que é ansiedade, o que são doenças emocionais? Excesso de eu. Mas eu não sei se eu vou conseguir, eu estou com medo, eu não sei se vai dar certo, eu não sei se eu vou prosperar, eu não sei se eu vou conseguir, eu estou triste, eu estou chateado, eu estou magoado. Ei, tira os olhos do eu. Olha o que Jesus disse, se você tentar achar a sua vida, você vai perder. Mas se você perder sua vida, você achou. Porque você nasceu para perder a vida. Gente, presta atenção, nesse auditório eu consigo olhar para o rosto de todo mundo que está nesse auditório, eu consigo olhar para a cara de cada um, eu sei a expressão facial de cada um, eu só não consigo enxergar um rosto nesse auditório, só tem um rosto nesse auditório que é invisível para mim, o meu. Por quê? Porque eu não fui feito para olhar para mim, eu fui feito para olhar para você. E você não foi feito para olhar para você, você foi feito para olhar para mim. Você quer achar a sua vida? Perde a sua vida em favor de outros. Achou? Você vai deitar no travesseiro e falar, uau, está valendo a pena viver. Por quê? Porque estou perdendo a vida. Assim como um peixe nasceu para nadar, assim como uma ave nasceu para voar, eu e você nascemos para perder a vida. Seminário, próximo seminário, 12 passos para perder sua vida bem legal. Jesus, ele começa, eu não sei nem quanto tempo eu tenho mais, eu já me perdi tudo aqui. Vamos embora, né? Era 2 mensagens, vamos já fazer uma. Jesus, ele pergunta assim para os discípulos, ó. Quem o povo diz que eu sou? Aí os discípulos falam assim, falam que o Senhor é Jeremias, falam que o Senhor é Elias, falam que o Senhor é João Batista. Então eles comparam Jesus aos profetas. Aí Jesus fala assim, mas quem vocês dizem que eu sou? Aí Pedro se levanta e fala, tu és o Cristo, Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala, cara, não foi carne ou sangue que te revelou isso aí não é porque você é inteligente não, viu Pedro? Não é que você fez faculdade, não. Isso aí é revelação do Pai. Vocês entenderam? Eu sou o Cristo. Quando Pedro declara isso, Jesus, presta atenção. Quando você lê Marcos, quando você lê Mateus, presta atenção que até ali ele fala por enigmas com eles. A partir dali ele começa a falar diretamente. Porque eles entenderam, ele é o Cristo. Agora presta atenção, o que é Cristo, gente? Cristo é o ungido para entregar a vida para que muitos vivam. De novo, quem é Cristo? O ungido, o escolhido para entregar a vida em favor de muitos.
Então eu estou falando desde o início da mensagem que você está em... Não ouvi nenhum amém agora. Eu estou dizendo que nós somos agora não mais um ajuntamento de Adão. Agora nós somos um ajuntamento, o corpo de Cristo. Então qual é a nossa missão? Entregar a vida para que muitos vivam. Aí Jesus começa a falar para eles: aquele que quiser vir após mim, tome a sua cruz e negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O que a gente pendura na cruz, gente? Diga comigo. Eu. Para quem viver? Nós. Todas as vezes, no passado as pessoas tinham costume, né, e ainda os católicos ainda fazem, né, o símbolo da cruz. Não sei nem qual que é, tem um jeito certo de fazer, né? Mas eu nasci, né, na igreja, eu não sei fazer. Eles faziam. Então, às vezes até pastores faziam isso, né? Em igrejas mais tradicionais, eles subiam no púlpito e antes de começar, cruz. O que ele estava dizendo? O que eu vou falar agora não é para os meus interesses. Eu estou crucificado. Agora é para nós. Um dia perguntaram assim para o pastor Paulo Borges: pastor, é errado usar crucifixo? Usar uma cruzinha assim? Ele falou assim: não. Agora, você tem que pegar o crucifixo, levar na joalheria e falar assim, leva uma foto sua e fala: faz eu pendurado aí. Porque Jesus já ressuscitou, agora é a nossa vez de tomar a nossa cruz e seguir Ele. Quem que tem que estar pendurado naquela cruz? Eu. No passado eles tinham costume, no cheque, lembra cheque? No cheque a pessoa assinava e fazia uma cruz do canto. O que ela estava declarando? Esse dinheiro não vai ser gasto para mim. Esse dinheiro vai ser gasto para o interesse do outro. Isso que é tomar a cruz. Só que todas as vezes que Jesus vai pregar essa mensagem, quando Jesus fala, eu sou Cristo, então deixa eu falar para vocês, eu estou indo para Jerusalém, eu vou ser açoitado, eu vou ser espancado, eu vou ser morto pelos líderes. Sabe quem aparece? O espírito do anticristo. O Pedro, que foi usado por Deus, dá agora espaço para o anticristo. E o que o espírito do anticristo fala? Deixa eu te contar uma coisa muito importante. O espírito do anticristo é pró-Douglas. O espírito do anticristo é a favor do Douglas. E sabe qual é a mensagem dele? Douglas, poupe-se. Ô Douglas, eles não te merecem. Ô Douglas, está sendo bonzinho demais. Você vai perdoar de novo, Douglas. Eles vão ficar sem vergonha se você perdoar de novo. Você não está sacrificando muito não, Douglas? O espírito do anticristo está em cada outdoor dessa cidade, dizendo, se ame mais, se valorize mais, pensa mais em você. E é isso que está causando um caos na sua vida. Porque você não nasceu para olhar para você. Quem criou o espelho e selfie foi a gente. O espírito do anticristo aparece e fala para Jesus assim, não fala assim, Jesus. Jesus falando, eu vou morrer, eu vou ser açoitado. Não fala assim, Jesus. E é como se Pedro estivesse falando assim, Jesus, fala comigo. Você está muito negativo, fala comigo, sou mais que vencedor. Eu nasci para vencer, fala comigo. Tudo vai dar certo. Jesus, se você jogar as coisas erradas para o universo, volta, Jesus. Fala que vai dar certo, fala que vai ser o melhor ano da sua vida. Fala, vai. Jesus olha no olho dele e fala assim, para trás de mim, Satanás. Porque você não cogita das coisas de Deus, mas das coisas dos homens. Você está dizendo para eu viver para eu. Mas eu não vim para ser servido, eu vim para entregar a minha vida. Sabe, João vai dizer que o espírito do anticristo já está entre nós. A pessoa do anticristo está por vir, mas o espírito, a mentalidade do anticristo já está entre nós. E eu sei aonde que o anticristo está na sua casa.
Olha, eu sou profeta, meu irmão, se prepara agora. Que eu já vou agora, veja um altar na sua casa, do anticristo. Que você deu o nome de sapateira. Por quê? Porque tem um excesso de sapato naquele lugar que você não está usando. E aquilo deveria ter sido distribuído para nós. Tem aquele armário de cima lá na sua casa, cheio de cobertor que não cobre ninguém. Aquilo já deveria estar distribuído para nós, só que tem um espírito falando para você, acumula, vai faltar para você, não, guarda mais para tenha mais uma casa, compra mais um, porque o que importa sou eu. Quem está entendendo o que eu estou falando aqui nesse lugar, cara? Sabe, às vezes as pessoas chegam lá na igreja, acontece todo pastor isso, chega lá um irmão na igreja e fala, pastor, tem uma bênção para contar. Aí o pastor fala, o que aconteceu? Comprei um carro. Aí está com a chave assim, ok, pastor. Comprei esse carro, Deus abençoou e tal, né? Aí ele fala assim, presta atenção, pastor, você não ora lá no carro comigo? Porque eu quero consagrar esse carro para Cristo. Aí eu falo, você tem certeza? Porque o que ele pensa? Que se eu orar e consagrar o carro para Cristo, não vai quebrar, não vai faltar gasolina, não vai precisar trocar o óleo, o pneu nunca vai furar. Mas toma muito cuidado para consagrar as coisas para Cristo, gente. Porque Cristo tem uma mania estranha. Quando você dá alguma coisa para Cristo, sabe o que ele faz? Levanta para o alto, agradece e distribui. Se esse carro for consagrado para Cristo, de quem é esse carro? Esse carro está a serviço de quem? Se a sua casa é consagrada para Cristo, se a sua vida é consagrada para Cristo, se o seu trabalho é consagrado a Cristo, se a sua família é consagrada a Cristo, ela foi ungida. Deixa eu falar uma coisa para você que está aqui, homem, principalmente. Dedo. Se o seu carro tem mais assim de 2 anos e não tem uma manchinha no banco, é porque o anticristo cuida do seu carro. Porque se você entregou para nós e tem criança andando nesse carro, e tem o sobrinhada que você está levando para cima e para baixo e dando carona para adolescente, o seu carro vai poder dizer, trago em mim as marcas de Cristo Jesus. Porque fui entregue como oferta de libação. Porque tudo existe para perder a vida para nós. Fica de pé no seu lugar. Eu quero orar junto com você. E eu quero orar para Deus nos libertar de nós mesmos. Eu quero orar para que a nossa mentalidade seja mudada, gente. Gente, isso mudou a minha vida, isso mudou a minha família, isso mudou meu casamento, isso mudou a minha empresa, isso mudou a igreja que eu lidero. Por quê? Porque agora eu não entro mais na empresa perguntando o que eu quero. O que é bom para mim? Eu sou o patrão, o que é bom para mim? Agora eu entro na empresa pensando o que é bom para nós. Agora eu não entro em casa depois do expediente, o que eu quero assistir, quando é que eu vou jogar bola, o que eu quero comer. Não tem mais eu fui crucificado com Cristo Jesus. Considere o outro superior a você, porque agora nós somos um. Agora lá em casa eu ensinei para as minhas crianças, minha é palavrão. É nosso. É tudo do Senhor. E Ele entregou para nós cuidarmos.
Não entre aqui na igreja pensando qual é o melhor lugar para eu sentar. Eu preciso sentar no melhor lugar. Não, entre aqui preocupado. Está todo mundo sentado? Porque se for necessário eu fico em pé. Porque o importante é nós. Não chegue aqui dizendo qual é a melhor vaga de estacionamento. Olha, Deus abençoou uma vaga bem na frente. Não, estacione o mais longe. Você tem perna e deixa nós estacionar perto. Encontrar Cristo, gente, não é ganhar um bilhete para ser o primeiro da fila para comer. Encontrar Cristo é ir para o último da fila, ter a certeza que todo mundo comeu e depois comer. Por quê? Porque mesmo que não sobre comida, você já encontrou o pão da vida. Você não está mais lutando para ser salvo. Você já foi salvo na cruz do Calvário. Agora você quer ser como Ele, perder a vida para que muitos vivam. Olha para o céu mais uma vez e fala: é nós. Olha para quem está do seu lado mais uma vez e fala: é nós. Estamos fechados. Eu não abro. Nós somos um nesse lugar. Quantas pessoas tem na sua igreja? Quantas pessoas tem nesse lugar? Uma. Nós somos Cristo andando sobre esse lugar. Pai, eu quero juntar a minha voz agora com os meus irmãos e dizer: papai, nos ensina a conjugar o verbo na primeira pessoa do plural. Senhor, nos liberta de nós mesmos, Senhor. Que possamos declarar dia após dia: já não sou mais eu quem vivo, mas o Cristo vive em mim. Que possamos crucificar a nossa carne, os nossos interesses, as nossas vaidades, o nosso egoísmo, Senhor, para ressuscitar com Cristo. Senhor, não quero mais olhar para mim. Senhor, nos perdoa neste lugar, Pai, por mesmo na igreja estar buscando os meus interesses. Perdoa, Senhor. Liberta-nos de nós, liberta-nos de nós, liberta-nos de nós hoje aqui, Senhor. E nos ensina o caminho da cruz, nos ensina o caminho de entregar a vida, nos ensina o caminho de ser um nesse lugar. E a partir dessa unidade faz coisas novas através de nós. Eu clamo ao Senhor que nessa comunidade comece a nascer novos projetos, Pai, na unidade dos seus irmãos, Pai. Que comece a nascer novas igrejas. Eu profetizo que essa igreja será uma igreja plantadora de igrejas, Pai. Eu profetizo que daqui a 10 anos ninguém estará neste lugar. Todos estarão servindo em algum lugar, enviado por essa casa apostólica, Senhor. Cristo em nós, Cristo em nós é a esperança da glória. Pai, me ensina a olhar para quem está ao meu lado, Pai. Me ensina, nos ensina a amar, nos ensina a amar. Senhor, nós queremos entrar nessa jornada, Pai, dessa mudança gramatical na nossa vida, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, abertos, Pai, para o que o Senhor quiser fazer em nós, Pai. Que possamos dizer no final das nossas vidas: trazemos em nós as marcas de Cristo Jesus, Senhor. Combatemos o bom combate, guardamos a fé, terminamos essa carreira. Fomos entregues como oferta de libação, Senhor. Queremos viver para a sua glória, Senhor. No nome de Jesus, Senhor. Amém e amém. Deus abençoe vocês. Obrigado, gente.
Glória a Deus. Fogo nos olhos, eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos e eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui, pode morar aqui. Tem fogo nos olhos e eu não imaginava que era lindo assim, que era lindo assim. Meu noivo esperado, eu abro a minha casa, pode morar aqui. E as vozes declaram: tem fogo, tem fogo nos olhos. Meu noivo, pode morar.